Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para a revisão para a nossa matéria Introdução ao Estudo de Direito, tá? Os livros que serão abordados, esse aqui é do Miguel Reale, Lições Preliminares de Direito, tá bom? Como eu falei em sala de aula, é um livro curto, tá? Quero que vocês dêem uma olhada. É óbvio que é interessante vocês estudarem a obra do autor, mas eu sei que a vida de vocês é corrida e tem muita gente que fica com coisas que não tem muito tempo e tal. Mas fica a critério de vocês. Mas o que eu queria que vocês olhassem o capítulo 6, que fala sobre a teoria tridimensional do direito. Uma obra que também foi bastante utilizada, que eu falei para vocês, foi essa aqui do Ricardo Maurício, tá? Principalmente no que aborda a questão do naturalismo, justnaturalismo e pós-positivismo. Justnaturalismo, justpositivismo e pós-positivismo, tá? E essa aqui que está sendo bastante utilizada, que é a obra do Paulo Nader, tá bom, gente? Então é isso. Esse vídeo que estou gravando será para as duas turmas de Introdução ao Estudo de Direito. Praticamente serão os mesmos temas, né, tópicos abordados. É óbvio, né, que serão provas diferentes, mas não deixa de abordar sobre os mesmos assuntos, tá bom, gente? Então é isso. Vamos ao primeiro ponto aqui. Deixa eu dar uma analisada. Cá. Senão fica um pouco ruim para saber o que eu estou abordando. Tá, gente, um dos tópicos, eu quero que vocês dêem atenção sobre os princípios jurídicos. Os princípios jurídicos foram abordados praticamente nas últimas aulas, eu acho que foi na última aula, tá bom? O que eu posso ver aqui com vocês? Os princípios. Tá, o questão dos princípios está lá no capítulo 2 do Ricardo Maurício. Ele tem poucas páginas, acho que umas 7 páginas, ou 8 por aí, de fácil compreensão, não existe muita dificuldade, tá? Pera aí, gente, porque fica até difícil de abordar aqui. Bora aqui. Só um momento, tá? Deixa eu pôr pra cá. Só um momento. Pronto, acho que fica melhor pra mim. Bom, primeiro ponto sobre a questão dos princípios jurídicos. Eles têm o que, gente? Eles orientam na interpretação da norma, eles podem integrar a norma em si, eles possuem, né, funções interpretativas, pode ser aplicada à questão do caso concreto, no caso de forma abstrata, que eu posso também... Eles fazem parte da estrutura do ordenamento jurídico, não é isso? Eles têm irradiamento, principalmente eles tiveram grande força a partir do pós-positivismo, tá bom, gente? Os exemplos que eu dei em sala de aula, que os princípios, eles podem ser os princípios norteadores na criação de uma norma, eles podem se utilizar como preenchimento de lacunas normativas, eles têm força até de revogar normas, já que essas normas, elas não podem ser colidir a questão dos princípios jurídicos, tá bom, gente? Outro ponto, queria que vocês estudassem, a questão do positivismo jurídico, tá? Positivismo, vocês lembram que é a questão, o que está na norma, ele afasta a questão da moralidade, da questão do que é justo ou injusto, do positivismo a questão da norma em si, tá bom? Pura, tá? Novamente, caso vocês queiram, ele é bastante didático nas 3 obras, porém o livro do Miguel Reale é um pouco resumido, tá? Primeiro ponto, os princípios jurídicos. Segundo ponto, a questão do positivismo jurídico, tá? Outro ponto que eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Tá um pouco
imprimir aqui, gente. Acho que foi melhor que som. Gente, tô sem um tripé. E aí estou com essa dificuldade aqui. Pronto. Outro ponto que vocês possam abordar é a questão do direito e sociedade, tá? Vocês sabem que na aula a gente estudou que o direito nada mais é que o reflexo da sociedade em si, tá? Que o direito, vocês sabem que não tem apenas função punitiva, que o direito ele existe, né? Existe uma questão de dependência da sociedade com o direito. E as normas, elas sofrem grande influência da sociedade para suas criações. Tá bom, gente? Deixa eu ver o que eu posso ver. Eu acho que isso aí já... Outro ponto, gente, fontes do direito, tá? Que vocês possam abordar. Quais são as fontes do direito? A norma, doutrina, jurisprudência e os costumes. Não é isso? Sobre a questão das fontes do direito, vocês podem estudar pelo livro do Paulo Nader, tá? Que foi abordado em sala de aula. Não vou aqui explicar, entrar em minúcias, porque isso foi explicado em sala de aula. Mas tem um ponto importante que é sobre leis e costume. Entre conflito de leis e conflito de costumes, que vai sobressair é a lei, tá bom? Fique atento sobre isso, que o que tem mais poder, né, é a lei em si, tá? Que a criação do Estado, existe um rito para sua criação. Tá? Eu posso abordar também com vocês. Deixa eu ver. Questão do teoria do pensamento jurídico, tá? A questão do pós-positivismo, teoria egológica, teoria tridimensional. Isso eu falei na revisão em sala de aula, mas repito aqui. Teoria tridimensional, tá? É teoria egológica e também a questão do pós-positivismo jurídico, tá bom, gente? Outro ponto que eu posso abordar aqui é até na obra do Paulo Nader, é o direito como instrumento de controle social, tá bom, gente? Novamente, dê uma olhada lá, acho que se eu não me engano, vou pegar a obra aqui, o capítulo, acho que é um dos primeiros, isso, o capítulo 5, que é o direito como instrumento de controle social, capítulo 4, que remete um pouco à questão da sociedade, o direito, tá? E capítulo 3, que ele remete que é o direito com o processo de adaptação social, né? E aí eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse tópico. Outro tópico que vocês podem estudar é dentro do capítulo 5, como direito, como instrumento de controle social, sobre a questão do direito, a moral e a religião, tá bom? E o direito como regra de trato social, tá bom, gente? Os filmes que eu abordei para vocês foram os filmes Tempo de Matar, A Vida de David Gilmour, eu acho que se pronuncia. Caso esteja pronunciando errado, peço desculpa. E Minority Report, de 2002, tá bom? São esses 3 filmes. Vou olhar aqui na outra turma, se também está sendo utilizado. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem outra turma que eu trabalhei o filme Filadélfia, tá? O tópico que eu tô abordando também, Fontes do Direito, Filadélfia, A Vida de David Gilmour, Fontes do Direito, tá? Teoria do pensamento jurídico, a mesma coisa, os pós-positivismo, os princípios constitucionais, teoria tridimensional e teoria egológica, tá? Sobre o filme A Vida de David Gilmour e Tempo de Matar. De uma turma para outra, o que mudou foi apenas um filme, tá bom, gente? Mas os assuntos são esses, tô dando só um pequeno direcionamento para vocês. Lembrando que a nossa prova, vocês poderão utilizar, atentos, gente, pelo amor de Deus,
que é a cola inteligente, que é uma folha, você poderá levar de sua casa uma folha de papel A4, formando um escrito com as suas observações, que será um material de apoio para você responder a sua prova, tá bom? Será apenas isso, uma folha de papel A4 de forma manuscrito, tá? E aí vocês poderão levar suas anotações. Essas anotações têm que ser de forma manuscrita, apenas isso, tá bom, gente? Na hora que você entregue sua prova, você vai entregar esse papelzinho também. É primordial que esse papel tenha a sua identificação, tá bom, gente? Repetir novamente, a cola inteligente é uma folha de papel A4, de forma manuscrita lá, suas observações, que será material de apoio para a sua prova. Coloque seu nome também nesse papelzinho, nessa folha. E aí você vai entregar, na hora que você terminar a sua prova, você entrega a sua prova junto com esse papel. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que tenha ajudado. Bons estudos, boa Páscoa, bom fim de semana. Fique com Deus, tá bom, gente? Qualquer coisa, estou à disposição. Tem o Teams aí, tem o meu Instagram que você possa entrar em contato por lá. Mas é isso, gente. Um abraço. Fica com Deus.